Jogo, eu queria fazer uma primeira pergunta para você. Você acha que o Brasil está preparado para fazer uma boa Copa no próximo ano? Muita gente tem feito críticas enormes aos gastos que estão sendo feitos. Inclusive, aquelas movimentações de junho também focaram muito nisso. Qual a sua opinião? Eu gosto sempre de contar uma anedota, e eu não quero cair nesse ridículo de cometer a mesma palhaçada, mas do japonês que se convenceu que foi ele que acabou com Hiroshima. Porque ele estava no banheiro, quando ele deu a descarga, os americanos soltaram a bomba. Mas para ele contava, o japonês estava no banheiro, apertou, descarga, o mundo caiu, né? Eu não acho que foi a Copa das Confederações a responsável pelas manifestações. Mas certamente a população brasileira, ao se deparar com a suntuosidade, com a megalomania dos estádios que se apresentaram para aquela competição, a população brasileira se deu conta de que alguma coisa estava errada, estava fora da ordem, né? Mas se só somos capazes de fazer essa beleza dessa Fonte Nova, essa beleza desse novo Castelão, essa beleza desse novo Maracanã, esse estádio em Brasília, onde nem futebol profissional tem, na primeira e na segunda divisão, será que nós não somos capazes de fazer hospitais desse tipo? Escolas desse tipo? Transportes coletivos desse tipo? E isso, de alguma maneira, foi uma gota que transbordou o copo e que exigiu o padrão FIFA. Então, eu acho o seguinte, Mário, nós tínhamos uma oportunidade fabulosa de mostrar para o mundo quem nós somos, de fato. E uma coisa que foi muito curiosa na Copa das Confederações foi ter contato com a imprensa estrangeira, surpresa com aquilo que estava vendo. Por quê? Porque, em regra, eles fazem da gente uma ideia que não tem nada a ver com a história do Brasil. A velha ideia do homem cordial, né? O mau entendimento do Sérgio Buarque de Holanda, né? Homem cordial. E o país cordial tem 1.300.000 homicídios nos últimos 33 anos, só para lembrar também. Pois é. Falando dessa coisa da futebolização, já que nós começamos por aí, há um consenso ou há um senso comum de que torraram fortunas para a Copa. E eu acho que é o dever nosso, sempre que a gente está conversando disso, ainda mais no meio público, lembrar que tem quase 18 bilhões que são obras públicas, que pode ser que roubem muito ou pouco, mas são obras públicas, vias de acesso, aeroportos, etc. E tem 7 bilhões e pouco, que aí é que está a bandalha e o exagero nos estádios. E me parece que foi feito num acordo de várias pessoas, vários governadores, etc. Sem dúvida, pega todos. Você veja, por exemplo, para dar um exemplo, que foi bom você ter tocado nisso por uma razão. Eu às vezes me preocupo, porque eu tenho falado muito pelo país afora, daí eu faço críticas. Imagina se faz sentido ter um estádio em Natal, onde não tem futebol de primeira divisão. Imagina se faz sentido no Recife, onde já havia 3 estádios, fazer mais um a 20 quilômetros do centro e botar lá o Náutico, o pobre do Náutico, que é o que tem exatamente menos torcida e pagou o preço, né? Já caiu para a segunda divisão porque saiu do seu alçapão. E fica aparecendo a crítica do Sul Maravilha. O paulista vem aqui, olha porque Natal não pode ter estádio, que Cuiabá não pode ter estádio, que Manaus não pode ter estádio. Então eu quero começar por São Paulo, governo tucano. Em São Paulo comete-se um dos grandes crimes com dinheiro público dos últimos anos nesse país. Porque São Paulo tem lá um estádio chamado Morumbi, que há mais de 50 anos serve o futebol mundial. Onde já se jogaram jogos de Copa do Mundo, porque o Brasil disputou diversos jogos eliminatórios de Copa do Mundo no Morumbi. Onde já se disputaram finais de Copa Libertadores, mais importante torneio do continente. E não só o São Paulo, o dono do estádio. Palmeiras disputou final de Libertadores lá, Santos disputou final de Libertadores lá, o Corinthians não, porque não ligava para esse torneiozinho até o ano passado, quando resolveu ganhar lá no Pacaembu. Muito bem, por uma picuinha ou por interesses inconfessáveis, esse estádio foi alijado da Copa do Mundo. Um evento que leva um mês e no qual você tem em cada estádio no máximo 5 ou 6 jogos. Alguém poderá me perguntar, mas você acha o Morumbi um estádio ideal para receber uma Copa do Mundo? Não, certamente não é o ideal. Mas é o que nós temos. E nós não precisamos pensar em ter estádios ideais. A gente precisa ter
estradas ideais, a gente precisa ter aeroportos ideais, a gente precisa ter uma série de outros elementos que compõem a infraestrutura das cidades ideais. Eu estive na Copa da França em 98, num estádio em Marselha. O estádio de Marselha era exatamente o mesmo estádio em que o Brasil havia jogado a Copa do Mundo de 38, 60 anos antes. Por que nós temos que fazer 12 estádios novos? Os Estados Unidos da América fizeram a Copa do Mundo em 94, não construíram nenhum estádio. A França em 98 fez um estádio, o Stade de France, ali nos arredores de Paris. Por que nós temos que fazer 12? Porque é a farra das empreiteiras, das grandes agências, né, dos fundos de campanha, mas equitativamente distribuídos por governadores de todos os partidos, sem dúvida nenhuma. Ave Maria. Paulo Cerqueira.